O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado a pagar 5 milhões de dólares por difamação contra uma jornalista americana. O crime aconteceu nos anos 90. Vale lembrar que, mesmo com essa decisão, Trump continua com os direitos políticos. A reportagem é de Marcelo Favalli. Um júri formado por 6 homens e 3 mulheres concordou com a denúncia de E. Jean Carroll. Ela apresentou provas de ter sido violentada sexualmente pelo ex-presidente dos Estados Unidos e, posteriormente, vítima de difamação por parte dele mesmo quando denunciou o caso. O crime aconteceu nos anos 90 em uma loja de departamento de Nova York. Todo o processo correu em uma vara civil. A sentença, que cabe recurso, se resume ao pagamento de uma indenização na casa dos 25 milhões de reais. O magnata não será preso por causa desta condenação. Embora ter sempre negado as acusações, o ex-presidente não quis depor. Ele apenas apresentou um vídeo com a sua defesa. O caso foi julgado 3 décadas depois, porque as leis de Nova York permitem uma extensão das acusações em caso de violência sexual. Depois da divulgação do veredito, Trump escreveu na rede social que ele fundou em 2021 não ter ideia de quem seja a acusadora e classificou o processo de caça às bruxas. Cristiano Beraldo, Donald Trump na mira da justiça. Pois é uma cena dessa novela Trump na política americana, aonde ele sai do todo-poderoso e agora a justiça tem cada vez mais ido atrás dele. Esse caso específico é uma acusação de violência sexual na década de 90 que já está prescrita, só que houve uma mudança na lei americana, a lei de Nova York, para ser exato, que permite essa ação buscando indenização das vítimas de violência sexual. E aí tivemos esse veredito, enfim, ele irá recorrer, vamos ver no que vai dar. Agora, isso tudo vai colocando mais temperatura na campanha presidencial americana do próximo ano. A gente tem, dentro do Partido Republicano, uma briga cada vez mais intensa do próprio Donald Trump com Ron DeSantis, que é o republicano de maior evidência, governador da Flórida, tem tomado medidas contra a cultura woke, tem se identificado bastante com o público conservador norte-americano. E dentro do próprio Partido Democrata, a gente tem o Joe Biden, que é um candidato natural à reeleição, mas que todos estamos vendo como ele está tendo uma crescente dificuldade de executar as suas tarefas presidenciais com firmeza, com rigor, muito em razão da idade avançada. E aí tem a disputa dele dentro do Partido Democrata por essa indicação com Robert Kennedy Jr., que é uma figura que representa a dinastia Kennedy, até hoje a dinastia mais séria, mais firme, mais respeitada da política norte-americana. Esses elementos todos darão às eleições do ano que vem um caráter bastante intenso, temos todos que acompanhar. Ô Dávila, nesse caso o Trump não perde os direitos políticos, mas em outros processos ele ainda corre esse risco e ele tenta, claro, como o Beraldo fala, se viabilizar para a corrida presidencial no ano que vem. Olha, Tiago, primeiro assim, este Donald Trump tem um histórico terrível de abusar a mulher, violentar a mulher, é inacreditável, tem acusação de prostituta, de mulher, é uma perversão absurda e ele precisa ser condenado. Isso é o cidadão Trump, não tem nada a ver com o candidato à presidência da República Trump. Mas é óbvio que esse comportamento péssimo do presidente, principalmente em relação às mulheres e às questões sexuais, é lógico que vai respingar a candidatura presidencial. Mas o que eu acho, 2 coisas importantes. Se nós olharmos a economia americana, a economia está melhorando e isso vai ajudar Biden. Mas se fizermos um outro recorte, que é mais interessante, que é o seguinte: hoje, as empresas e os bons empregos estão migrando dos estados democratas para os estados republicanos nos Estados Unidos. A beleza nos Estados Unidos é que existe um federalismo de verdade, ou seja, tem muita autonomia nos estados. E o que isso está fazendo? Os estados republicanos são mais pró-mercado, pró-negócio, ou seja, tem menos regulamentação, tributa menos empresas e trabalhadores e empreendedores. E o que acontece? Está tendo uma mudança do eixo da economia para os estados republicanos, porque os democratas cobram mais imposto, tem mais gasto social
e, portanto, mais ineficiência da máquina pública. Então é interessante que, como os colégios eleitorais dos estados republicanos estão ganhando mais adeptos, isso sim pode refletir de maneira decisiva na eleição presidencial. Portanto, é importante ficar de olho em dois indicadores. Primeiro, essa migração de estados democratas para estados republicanos dos negócios, dos empreendedores americanos. E segundo, se a economia americana vai continuar retomando como está. E isso beneficiaria Joe Biden. Por isso, tem muita água para rolar até a eleição do próximo ano. Tem sim, e a gente vai acompanhar, Beraldo, porém são sucessivos escândalos que a gente vem acompanhando de Trump e a justiça. De qual forma isso pode realmente impactar no futuro político dele e o quanto ele pode estar sofrendo perseguição para não tentar novamente a candidatura? Olha, o Trump teve uma vida incompatível com o exercício de um cargo público, com a visibilidade de um presidente norte-americano. Ele sempre esteve envolvido ali com escândalos, com eventos polêmicos e tal. E agora, depois que ele saiu da presidência, com uma atitude bastante negativa, tivemos o evento lá no Capitólio, no dia 6 de janeiro, em que houve uma invasão, pessoas foram mortas porque houve uma resposta da segurança do Capitólio para impedir a invasão, deixou ele muito manchado e como alguém que pode representar uma ameaça à democracia americana. E os Estados Unidos não permitirá nenhum tipo de ameaça dessa natureza. Por isso a justiça está tão firme contra ele, para passar um recado claro de que não há espaço na política americana para alguém com arroubos antidemocráticos. Então, é uma conjunção de fatores. Ele está pagando um preço alto, esse preço continuará subindo, e aí realmente temos essa pergunta: ele conseguirá chegar até as eleições do próximo ano com os seus direitos políticos ou não? Eu, sinceramente, espero que sim, porque o Trump tem que perder nas urnas, se for o caso. Tanto dentro do Partido Republicano para a escolha do candidato, onde ele está disputando com o Ron DeSantis, governador da Flórida, como nas urnas que a população americana vai escolher, porque no fim é disso que se trata. Os maus políticos, aquelas pessoas que representam os valores errados, elas têm que ser tiradas da vida pública pela população e não através de uma canetada da justiça que tende, ao longo do tempo, a torná-los figuras ainda mais importantes e influentes na política e no cotidiano do país.